Muito boa tarde para você, a paz do Senhor. Hoje estamos começando o livro de Isaías. Espero que você preste muita atenção nesse livro que fez Jesus ler esse livro no meio da sinagoga. Aquela passagem lá que fala que, em Lucas também fala, né, que Jesus, ele no meio do povo, ele abriu o livro da lei e eles pediram que ele lesse o livro de Isaías. Ele leu o livro de Isaías e disse que tudo aquilo ali estava se cumprindo naquele momento. Isso foi realmente um fato histórico na vida de Jesus e não foi muito aceito pelo pessoal, né? Mas lembrando que Jesus era um estudioso. Então, para você que quer seguir os caminhos de Jesus e não gosta de ler aí, ó, faz um esforcinho para estudar, para ler a palavra, porque Jesus, ele mesmo sendo Deus em forma de homem, quando veio aqui para a terra, se submeteu aos estudos, se submeteu à leitura, leu muito, leu a palavra dele e a gente comprova isso lá no livro, nos livros do Evangelho, no livro de Lucas, igual eu falei, também tá lá, falando que ele leu para todo o público o livro de Isaías. Esse livro de Isaías é um livro profético, é um profeta, né? E é o profeta messiânico, é o maior profeta messiânico porque é onde se fala mais. Jesus, ele também cita Jeremias, outros profetas que falaram dele, inclusive Davi não era um profeta, mas Davi era um rei que também teve visões messiânicas do Messias, do Cristo encarnado que viria tempos à frente. Então Isaías é um livro que foca muito nisso, fala muito do nosso rei, do nosso salvador, que viria um dia, e o povo já achava isso um absurdo, que o Messias viria, e o que é isso de Messias? Imagina só você vivendo num mundo onde Jesus ainda não veio, e existem vários homens de Deus falando que virá um salvador. E passa-se centenas de anos e nada acontece. É o que a gente está vendo hoje em dia, quando as pessoas falam que a volta de Jesus será iminente e muita gente fala que não, que isso não vai acontecer, ou não fala, mas não consegue acreditar que ele vai voltar e que não tem hora, que pode ser a qualquer momento, mas que a gente sabe que não está longe, não está longe. Então, para você crer que o seu Salvador voltará e vai te buscar, tenha fé, porque antes profetas já diziam que o nosso Salvador viria e nos salvaria, e ele veio e nos salvou. Agora ele vai vir e vai nos buscar. Amém? Vamos ler esse livro de Isaías, e é claro que isso aqui é um resumo de um estudo que eu fiz muito aprofundado. Eu queria que você prestasse muita atenção. Creio que vai te edificar demais a história de todo o livro que acontece em Isaías. Amém? Vamos lá, sem mais delongas. No capítulo 1 já fala que o povo está ferido, a terra e as cidades estão arrasadas, longe de Deus. Deus quer tratar os outros com justiça. Deus os lavará e deixará brancos como a neve. Isso aqui é uma forma de Deus falar, olha, eu quero dialogar com você, eu quero conversar com você porque eu quero te deixar branco como a neve. Isso tudo é uma história que a gente vai contar aqui do que aconteceu realmente aqui em todo o livro de Isaías. Continuando. E aí fala da vinda do Messias, né? A primeira vez que fala da vinda do Messias, né? No capítulo 2, que o pecado não é a causa de Deus desamparar seu povo, né? Ou seja, Deus mesmo, a gente pecando, ele vai vir e vai nos amparar, né? A gente tem que temer a ele. E aí o capítulo 3 fala do julgamento de Judá e Jerusalém, o julgamento das filhas de Sião e do orgulho delas. Fala que os jovens hebreus seriam derrotados pela Síria e na ausência de homens haveriam poucos homens para as mulheres. E era uma vergonha para as mulheres na cultura judaica, né? E essa tragédia acabaria com a presença do Messias, né? E aí depois fala do juízo contra cobiça, ambição, luxúria, sensualidade, pecado consciente e inversão de valores, né? E Deus se apresenta sentado sobre um altar, um alto e sublime trono, isso no capítulo 6. Fala que Deus se apresenta uma visão a Isaías, olha só. Ele se apresenta sentado sobre um alto e sublime trono, e está no controle de tudo. Né? Fala também dos lábios impuros, né? que Isaías ele fala, olha Deus, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, e eu também falo coisas impuras. E aí Deus vai e o perdoa, né? E convoca ele para a missão. Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? A gente só vai saber quem a gente é quando a gente está diante da glória de Deus.
Você vê que Isaías, depois dessa visão da glória de Deus, ele reconheceu o que ele nasceu para fazer e Deus começou a trabalhar na vida dele, o chamado dele teve o pontapé inicial. Lembrando que isso aconteceu 740 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Olha quanto tempo, né? E aí depois Acás, que é o rei de Judá, ele ficou com medo da possibilidade, da possível derrota, né, para os inimigos. E o povo também fica com medo. Isaías, né, a mandato de Deus, vai com seu filho e ao rei e diz para ele não temer. Fala, olha, não tema, né? E aí depois, no capítulo 8, versos 12 e 13, fala assim, ó. Não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja uma revolução. Não fiquem assustados, né? Fiquem assustados por minha causa. Temam a mim. Né? Tanto a Síria quanto Israel, eles seriam derrotados pela Assíria, né? Nessa época aqui. E depois no capítulo 9, fala do nascimento do príncipe da paz. Aí esse capítulo é um capítulo messiânico falando detalhes sobre a vida de Jesus, né? No versículo 6 fala, pois já nasceu uma criança, né? E aí fala, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, e por aí vai. Depois fala que o reino da Síria estava sendo um instrumento na mão de Deus, né? Mas o pessoal não entende os propósitos divinos. Deus, ele quebrou o orgulho, ele castigou a arrogância do rei, né? E aí um remanescente, ele se converteria. E Israel seria liberto do reino da Síria, né? E aí depois fala novamente da vinda do Messias, que ele governará com justiça, e a gente viu o que aconteceu, né? Depois é entoado um cântico de louvor para a gente aceitar Deus como Salvador pessoal e confiar nele. Depois fala da Babilônia, que a Babilônia é o quê? Ela é o orgulho do povo, pois ela é bela, né? Mas ela ficará o quê? Destruída. Então a gente sabe que depois Moab também existe uma tristeza, choro, destruição, né? Escassez de água, de colheita e infidelidade continua no meio do povo. E aí só acontece destruição. Moab, ela foi então humilhada num prazo ali de 3 anos. E Deus, ele sente uma profunda sensibilidade, né, com o sofrimento daquela cidade. Isso lembra pra gente que Deus, ele se sensibiliza com o seu coração aflito. Ele se preocupa com cada detalhe. Ele sabe cada fio de cabelo que você tem contado aí na sua cabeça. Né? A glória de Israel e a Síria seriam pouco duradouros. Né? Rugirão as nações e Deus as repreenderá. Deus ali está tratando o povo, está tratando as regiões, as cidades. Né? Deus destruirá a Etiópia e Judá buscou alianças com o Egito. Deus ferirá os egípcios também. Depois os amarrará e eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, que atenderá aos seus pedidos e os restaurará. Todos os povos, a ideia aqui é que eles adorarão a Deus e viverão felizes, né? E aí depois no capítulo 20 fala do cativeiro no Egito e na Etiópia, né? Que os assírios eles os levarão como prisioneiros, né? Depois fala da profecia, da queda da Babilônia no capítulo 21, né? A sentença contra Jerusalém, né? No Vale da Visão. Jerusalém estava em alegria e prazer, enquanto que Judá era destruída pelos assírios. Deus havia decretado luto. E dentro de Tiro, da derrota de Tiro, a mensagem refere-se aos ataques da Babilônia e a Síria contra Tiro e Sidom. Tiro pensava ser maior do que Deus, e ele a coloca no seu devido lugar. Né? Isso mostra pra gente o que? Andar com humildade perante Deus. E depois é entoado um hino no capítulo 25 que diz assim, ó, tens feito maravilhas. Deus então ele preparará um banquete para todos nós. Ele enxugará nossas lágrimas de todos nós, né? E ele eliminará a morte. No capítulo 26, no versículo 3, eu destaco isso aqui que está escrito, ó, tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, pessoas que não abandonam a fé. Depois outro versículo 1 e versículo 4 do capítulo 27, fala assim, ó, ele pegará a espada, ferirá o Leviatã. Aqui, falando do Leviatã, né, aquele animal que viveu possivelmente nas águas, um animal muito grande. Depois fala, olha, não estou mais irado.
Se os espinheiros e o mato o ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Aqui mostrando a fidelidade de Deus com a gente, né? E depois fala do reino do norte, né, que Efraim seria castigado por orgulho e embriaguez, um povo entregue às bebidas alcoólicas. E depois ele fala, deem atenção à minha mensagem, né, para a gente ouvir a voz de Deus, isso serve até para hoje. Capítulo 29 eu destaco o versículo 13, versículo 23 e 24. Fala assim, ó. Esse povo me louva e fala de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas vezes a gente vê isso até nos tempos de hoje? O povo louva a Deus com os lábios, às vezes na igreja, às vezes em outro lugar, mas no interior mesmo, está longe do Senhor. Eu quero que você entenda que fazer a obra não garante a salvação. Você pode estar trabalhando na igreja, fazendo um monte de coisa na igreja, dando cesta básica, cantando, pregando, ajudando irmãos, discipulando, acompanhando, mas você pode ter zero assunto com Deus quando você for falar com ele no seu TSD. Você precisa ter intimidade com o Pai, né? Outros versículos aqui, ó. Os inimigos humilham Jerusalém, então ele destruirá esses inimigos de Jerusalém com tempestades, terremotos e fogo. Os israelitas dizem que honram a Deus no coração, mas não de modo sincero. Foi o que eu disse aqui. E aí o Senhor continua esperando, pois ele quer ser bondoso e ter compaixão de nós, né? E aí a Síria e Tírio, ainda falando sobre elas, né? É perigoso confiar nos poderes humanos para ter proteção e cuidado. Não dá para confiar em recursos e riquezas. Deus é mais poderoso que reinos e recursos. Devemos converter-nos realmente a Deus. Destaca o versículo 17 do capítulo 32 de Isaías, que Isaías fala do tempo de paz, que o rei Messias vai vir, nosso Senhor Salvador Jesus. E escreve assim, ó: o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será descanso para sempre. Crave isso no seu coração, né? Depois Isaías descreve o futuro triste dos ímpios, daquele tempo, e no futuro julgamento do Senhor. Isso para aquela época que ele já estava falando, o julgamento estava acontecendo naquele momento ali na Babilônia, né? O que ele descreve ali. Isaías vê a promessa e o destino dos exércitos do mal. Versículo 10, capítulo 35, fala assim, ó: aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. Não haverá mais tristeza nem choro, né? Depois do capítulo 36, Senaqueribe, que é o rei da Síria, ele invade Judá e depois de dominar Judá, envia seu oficial para amedrontar e humilhar Ezequias, que era rei naquela época, né? E todos ficam em silêncio. Ezequias ora e Isaías diz que Deus ouviu sua oração. O anjo do Senhor veio e matou 185 mil homens e de manhã só tinha os cadáveres. Isaías então disse a Ezequias para pôr suas coisas em ordem, pois ele iria morrer. O rei não aceitou e orou muito, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. E alegre cantou e prometeu viver para louvar a Deus nos céus. Deus dos céus, né? Para louvar a Deus nesses 15 anos. Então o rei Ezequias teve a oportunidade de testemunhar o milagre da sua cura para o reinado inteiro da Babilônia. Mas em vez de mostrar o poder de Deus, ele mostrou o poder dele e as riquezas dele que ele tinha conquistado, né? E a gente sabe que isso não dá muito certo, porque você não vive para Deus te abençoar. Você vive para adorar a Deus, né? Para fazer a vontade dele. Não é como se fosse um gênio. Ah, eu te adoro, eu faço as coisas para o Senhor, cadê minhas bênçãos? A chuva que cai sobre os ímpios também cai sobre aqueles que são tementes a Deus. Você tem que entender isso. Ah, eu não vou pegar corona porque o Senhor está me salvando. Cara, quantas vezes você já viu isso na Bíblia? O bom e o mal também sofrem. Deus ele não poupa os seus não, porque senão ficaria óbvio, todo mundo ia seguir pelo caminho de Deus. Você tem o selo, tem a proteção, mas você precisa orar para isso. Mas não adianta nada você virar e falar: eu profetizo que eu não vou morrer, eu sou filho de Deus. Cara, você também está aqui na terra, a chuva também cai sobre a sua cabeça. Você também vai morrer um dia. E no capítulo 40, no versículo 31, diz assim, ó: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Tá vendo a diferença? Comem e não se cansam,
e não perdem as forças. Olha, continuando. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu os protejo. Tá aí a diferença do cristão. Entendeu? A dificuldade vem, mas ele não teme, porque ele descansa em Deus que o protege. Olha, mais um verso, versículo 1, capítulo 42. Aqui é Jesus Cristo falando. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando e transmitindo ao profeta. Olha o que Jesus fala. Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, que me dá muita alegria. Imagina Deus falando isso a você, que serve a Ele. Esse aqui é o meu servo, a quem eu conheço, a quem eu fortaleço, que me dá muita alegria, pois pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos. Que é isso, gente? Isso é maravilhoso. Judá, ele, naquela época, viveria dias ruins, mas Isaías diz essas palavras e diz para cantarem e louvarem pela futura salvação, porque depois viria uma salvação, né? O povo seria preso, mas seria salvo. Outro versículo, versículo 2, capítulo 43. Diz assim, ó, quando atravessar águas profundas, isso é para sua vida, sua dificuldade. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Isso é Jesus falando. E você não se afogará. No fogo não se queimará. Não temas. Deus, ele apaga, cara, as nossas transgressões. Você está entendendo que esse é o maior presente que a humanidade tem? Ser perdoado dos pecados que cometeu. Capítulo 44 fala assim, ó, fala para a gente não adorar imagens, né, pois elas são cegas, né? E são meros homens em formas, né, desenhados ali. Era um povo muito idólatra também naquela época, e Deus também resolveu ali agir. No capítulo, versículo 20 e no 23 do capítulo 45 também fala de idolatria e dos desejos de Deus de nos salvar, né? Ainda falando de idolatria no capítulo 46, diz no versículo 7 que eles carregam suas imagens nas costas e ali ficam. E elas não podem se mexer, elas não atendem e não podem livrar você de seus problemas. Carregar a imagem nas costas, isso o povo até faz hoje em dia com procissão, essas coisas, né? Mas se você tacar uma imagem no chão, Deus não vai baixar aqui na terra, porque é só uma imagem. E Deus não gosta disso. Você pode ver em Êxodo 20 que Deus, ele não quer que faça imagem dele nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Em qualquer Bíblia, Êxodo 20, o primeiro e o segundo mandamento. Você foi enganado com os mandamentos. O primeiro e o segundo mandamento são esses: não adorará imagens e não se prostrará, não abaixará, fechar o olho perante esses ídolos falsos que nada podem fazer, né? No capítulo 47 relembra a Babilônia mística que está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? No Apocalipse 16 a 19, né? E fala dos resultados da nossa prática e para a gente viver o presente, né? Depois fala que Deus se revela a gente como nosso guia para as nossas decisões, e que para os perversos não há paz. Você pode ver que quem pratica o mal não tem um coração tranquilo, não tem paz. A palavra de Deus se cumpre. Capítulo 49 fala que o amor perpétuo e incondicional de Deus por seu povo, né? Que Deus não se esquece de nós, mesmo que a mãe esqueça o seu filho, ele não se esquecerá de nós, né? Não ficaremos envergonhados, né? Quando estamos em paz com Deus, não há nada, nem ninguém que nos condene, né? Confiemos no Senhor, ponhamos a esperança em Deus. Esse vídeo já está ficando com 19 minutos e eu quero fazer uma parte 2 finalizando. A gente acabou aqui o capítulo 50, lemos isso, 50 capítulos do livro de Isaías. Faltam só 16, né, que a gente vai ler daqui a pouco. Eu te peço compreensão, que Deus te abençoe e que você fique comigo nessa parte final. Amém?